Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Herança de Valor, o podcast da Propósito Partners. E eu e Eduardo Valente viemos aqui falar hoje sobre um tema muito comum para todo mundo, que é o câmbio, né? E a nossa proposta aqui do câmbio, né, Eduardo, é mostrar para o mercado e trazer para o mercado o câmbio, tanto pessoa física como pessoa jurídica, de uma forma muito mais simples, né? Porque a gente sempre tem aquela percepção de que o câmbio, né, é uma coisa complexa, difícil, né, que tem que ligar para um banco, tem um atraso, e a nossa ideia é tirar esse conceito, né, e trazer uma coisa, mostrar que é uma coisa muito mais simples e trabalhar para o nosso cliente, seja tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, de uma forma simples e direta e consultiva, né? Acho que o nosso propósito aqui é mostrar para o cliente que a gente pode agregar não somente no fechar naquele momento do câmbio, e sim como também trazer para eles uma ideia, né, sobre qual o melhor momento, né, nessa loucura de mercado, dólar subindo, caindo, né, o que a gente faz, como é que a gente espera, o que a gente faz, em que momento, né? Então, e também qual é o melhor enquadramento com todas essas alterações de IOF, né? Óbvio, tudo sempre certinho, dentro da legalidade, para não ter nenhum problema para o cliente, mas é entender bem certo qual é o tipo de enquadramento e a melhor opção para ele remeter o recurso dele, tá? Então, isso que nós nos propomos aqui para fazer, né? Então, a parte de pessoa física, não somente o câmbio, né, Eduardo, mas a gente também se propõe aqui, junto com o câmbio, trazer toda a ferramenta para um cliente que vai viajar, né, abrir uma conta internacional para ele, né? Então, dá todo esse aparato para ele poder viajar tranquilamente, e foi o caso até o seguro viagem, então a gente faz tudo aqui dentro de casa. Isso no que esteja câmbio, né? E na parte de pessoa jurídica, tá? Mesma coisa. Mas mais do que fechar o câmbio, eu acho que a nossa grande proposta é trabalhar para o cliente, né? Se de fato a mesa de câmbio dele, ajudar ele a tomar uma decisão qual é o melhor momento, né, de fechar esse câmbio, e se precisar fazer alguma operação mais estruturada, algum derivativo, também nós contamos com inúmeros bancos renomados aqui dentro de casa, e também a nossa ideia é trazer esses bancos para fazer uma estrutura de proteção cambial adequada para cada um, certo? Bom, tem alguns temas, né, Eduardo, que a gente procura fazer bastante, né, que é trabalhar alguns nichos, né? Tem a parte de instituições religiosas, né, que tem umas dores aí no mercado com relação à isenção tributária, né? A parte de registros junto ao Banco Central, muita empresa que quer vir para o Brasil e quer trazer algum aporte de capital, né, seja via um aporte de capital ou via um mútuo, como é que eu faço? Como é que eu me registro no Banco Central? Então, todo esse aparato a gente aqui propõe para o cliente, a gente faz aqui para o nosso cliente, tá, de uma forma completa. Acho que importações, exportações, né, o mercado, o comércio internacional também, questões de enquadramentos mais simples, disponibilidade, o envio de uma pessoa física aqui no Brasil para a mesma pessoa física lá no exterior, né? Teve, que nem o Rodrigo comentou, alteração de impostos quanto a isso. Alguns outros tipos de envios e recebimentos também, entrando um pouco mais na parte técnica, de serviços, de comissões, recebimento e pagamento de comissões, intermediação de negócio, recebimento por consultoria de negócio, enfim, tem bastante enquadramentos aí que a gente pode estar ajudando vocês, ajudando a todos os clientes e agregando valor, né? Buscando o melhor momento, buscando sempre uma redução também, né? É importante dizer, uma redução do que os clientes já operam, se já operam, e para quem ainda também não opera, começar esses recebimentos, começar a transicionar valores aí internacionalmente, né? Isso. Bom, e aí nesse mundo entram também nessa parte de câmbio de pessoa física, né, Eduardo? Muito a parte dos seguros internacionais, que a gente sempre complementa junto nesse universo, né? Toda pessoa que viaja, ela precisa fazer um seguro, uma viagem ou seguro internacional. Nós contamos com toda essa cadeia dentro de casa, né? E também temos a parte de os seguros de sucessão patrimonial, também que a gente oferece para os nossos clientes. No que esteja câmbio, né? Todo mundo sabe que agora, recentemente, nós tivemos uma mudança tributária grande com o IOF, né? Que os câmbios de disponibilidade, que antes nós pagávamos 1,10%, hoje passamos para 13,5%. E os demais de fundo de investimento, né, para quem quer investir lá fora, saiu de 0,38 para 1,10. Né? Então teve uma mudança significativa. Né? Então, mais do que nunca,
a gente tentar ajudar o cliente para trazer, remeter o dinheiro no melhor momento, é muito importante. Não somente fechar o câmbio, né, ficar propenso àquele momento, mas a gente ajudar ele a orientar se o mercado tem uma tendência de queda ou de alta, dependendo da demanda do nosso cliente, certo? E aí, com isso, a gente consegue também orientar eles. Pô, vou fazer uma viagem agora. Muita gente está se preparando para fazer uma viagem de final de ano, né, Eduardo? Exato. Então, pô, se eu já estou sabendo que eu vou viajar em dezembro, janeiro, fevereiro, por que eu não posso começar a pensar se o momento hoje do dólar não é bom para mim já começar a remeter? E isso é importante porque se eu vou fazer uma remessa hoje, para pensar que eu vou usar talvez esse recurso lá à frente, eu posso pensar em como fazer algumas remessas em momentos estratégicos para pegar esse melhor momento e fazer um dólar médio para quando eu for gastar, eu já tenho meu cartão de débito baixado no meu celular e eu uso na minha wallet e faço os pagamentos fáceis, simples. Sobre esse assunto, Rodrigo, até acho que é importante, remete a fundo de investimento. Daí se evita aqueles 13,5 de disponibilidade, remete pagando apenas 1,10 e deixa aplicado lá, como a viagem é só no final do ano, enfim, é um período subsequente, é importante, já deixa aplicado um fundo de liquidez diária mesmo, algo que possa ser sacado em alguma necessidade, não vamos usar para viagem, vou ter que retornar, mas deixa lá, pelo menos está rendendo alguma coisa e envia pagando um IOF menor, né? E também parece uma coisa tão difícil, vou investir lá fora, é muito simples, pessoal. A gente vai dar todo o suporte para vocês, aonde alocar, como fazer, como baixar o aplicativo, quando receber o cartão. Sempre é importante, com previsibilidade, né, para não deixar para em cima da hora, para não ter problema de não receber o cartão ou não ter um cartão virtual. Né? Então a gente dá todo o suporte para vocês nessa jornada para poder viajar tranquilamente. Tá? E a gente faz de novo os seguros viagem também, né, que é importante para vocês terem uma viagem tranquila. No que tange a pessoa jurídica, o Eduardo falou muito sobre os financiamentos à importação e à exportação. Né? Nós, além de toda essa parte de câmbio, ajudar a vincular as DIs, né, Declaração de Importação, e as DUIs, a Declaração de Exportação, junto no Banco Central, que a gente faz todo o processo para a vinculação, né, não é somente fechar o câmbio, tem um acompanhamento pós-fechamento dos câmbios, nós também temos uma gama de bancos estratégicos para ajudar o nosso cliente a poder financiar também essa importação, através de um FINIMP ou financiar uma exportação através de um ACC, de um pré-pagamento de exportação, de uma nota, uma NCE, né, ou uma cota 131, entre outras linhas que a gente tem aqui na grade para ajudar. E se tiver também alguma exposição à variação cambial com esses financiamentos, nós também temos toda uma grade de produtos e bancos para suportar, seja no swap, seja no NDF, seja numa opção, seja numa trava, né? E a gente vai ajudar também a definir qual que é o melhor modelo de derivativo para o seu balanço, porque isso é muito importante contabilmente para cada empresa ter uma variação, além de somente fazer o câmbio e ajudar o cliente nesse fechamento de câmbio, né? Entendendo para não ter uma tarifa de um contrato de SWIFT, né? Além de tudo isso, que parece que isso é simples, né? Nosso trabalho vai muito além disso. A gente também trabalha para o cliente ajudando a fazer todo o trabalho junto ao Banco Central de vinculação das DIs, das DUIs, né? Tudo pós-fechamento, né? Até ele receber o dinheiro, garantindo que o dinheiro entra na conta, né, do destinatário dele, né? Então todo esse processo. E quando a gente entra numa importação e exportação, né, a gente entra também num mundo muito importante, que é o mundo de proteção cambial, né? Então a gente tem vários bancos importantes, né, renomados no mercado, que são os bancos que vão entrar fazendo uma operação de swap, um NDF, uma opção, uma trava, né? São operações de derivativos, né, que vão fazer uma proteção cambial da empresa, do balanço da empresa, né? E, obviamente, quando eu entro fazendo esse trabalho de proteção cambial, que obviamente envolve crédito, né, nós entramos também, oferecemos aos nossos clientes operações de FINIMP, que é financiamento da importação, ACC, antecipação, né, de contrato de exportação, pré-pagamento de exportação, NCS, 4131, operações para ajudar o cliente a financiar todo esse COMEX dele. Então, a gente também tem estrutura para ajudar o cliente a financiar essas operações dele, né? Então, isso vem toda a parte de COMEX. E entrando um pouquinho na parte de cases, né, de como é que a gente agrega valor, né, para os nossos clientes.
é entender a demanda dele. Né? Temos 6 anos que nós temos já de propósito Partners, né, Eduardo? Exato. Nós já vimos alguns casos, né, de empresas famílias que estão mandando dinheiro para fora, e não são poucos valores, mandando como disponibilidade, né, pagando na época era 1,10% de UF, hoje é 13,5%, porque na hora de fechar, se eu vou mandar o que é o correto como um fundo de investimento, o banco vai me exigir um prospecto do fundo. Mas muitas vezes lá fora, o problema do cliente, ele está mandando dinheiro para uma conta de investimento que não precisa do prospecto do fundo. Então, nessa dificuldade de entender o enquadramento, que material eu uso, por que eu uso, isso tem muita ineficiência e muito cliente paga o IOF errado por desconhecimento ou por facilidade de querer, preciso mandar de qualquer jeito e está pagando caro. Então, o nosso trabalho vai também orientar ele, por que ele faz e como é que ele pode ter alternativa para fazer essa remessa. Outro exemplo, né, Eduardo, é quando nós fomos contratados por algumas congregações religiosas, né? Lógico que é um segmento que alguns bancos não gostam de trabalhar, por uma questão, né, da origem do dinheiro, mas é um mercado que tem instituições extremamente fortes, corretas, né, e que, por essa descrença, talvez, do mercado financeiro no segmento, eles acabam tendo algum problema de enquadramento, né, que é, por ser uma instituição religiosa, ela tem imunidade tributária. E isso, muitas vezes, os bancos acabam não entendendo ou não praticam, né? Então, esse trabalho nós começamos a fazer para várias instituições e isso tem dado um belo retorno, porque, por que eles não fazem? Não, a gente faz tudo certo. Mas é entender, definir na hora do cadastro, junto à instituição, já deixar ela bem enquadrada, certinho, com a documentação correta, porque na hora que a gente for fechar o câmbio, já está tudo 100%, né? E esse é um problema de muitos câmbios, né, Eduardo? Porque a gente não quer fazer o cadastro rápido aqui. A gente sempre diz, né, Eduardo? A gente prefere fazer um cadastro um pouquinho mais demorado, mas quando o cliente começar a operar aqui, toda essa burocracia, que é o enquadramento na hora de fechar o câmbio, nosso já está praticamente pronto. Já está pronto. Já está, né? Porque a gente já fez tudo isso previamente na hora da largada do contrato. Nós já entendemos a origem do dinheiro, toda a parte, inclusive o enquadramento dele correto. Né? A gente escuta muitas vezes alguns dizer assim, não, mas por que eles não fracionam a ordem do cliente, né? Eu vou receber 200 mil dólares, por que não faço 30, 30, 30? Não, pessoal, não precisa disso. Não precisa. Se o câmbio do cliente ele é correto, está tudo certo, não tem que estar fracionando nada. Tem que fazer o que de fato o cliente precisa fazer, remeter, tá? Mandar ou trazer. Porque se está tudo certo, está enquadrado no balanço dele, tem capacidade financeira, não tem que fracionar nada. Tem que fazer o que o Banco Central determina, fechar na capacidade dele. Exatamente. Certo? É importante Rodrigo, esse enquadramento de doação. Muita gente fica receosa, vou ter que pagar um imposto de TCMD, pagar um imposto de doação. E realmente, nesse caso das congregações, era um caso diferenciado, que nem o Rodrigo comentou. É um caso que as congregações elas têm isenção. Tá? Então, basta um contrato de doação, uma carta dizendo, declarando, né, se declarando isentos de IOF e de IR, porque de fato elas são, por lei. Elas são uma imunidade tributária. Exato. Né? Então, essa carta valida e faz um cross-check com a documentação da Constituição da empresa. Né? Então, essa carta ele validando com o contrato social dele, que é uma imunidade tributária, uma instituição religiosa, ou seja, possui imunidade tributária. Possui imunidade tributária, exatamente. Isso para congregações, tá? Caso o cliente, a pessoa física, a pessoa jurídica for fazer uma doação ao exterior, a gente sempre incentiva, né, que se busque também não só o método da doação, até por questão de tributação, mas também buscando outros enquadramentos, né, outros métodos de envio, talvez um contrato de mútuo, que nem o Rodrigo falou, fazendo um ROF, né, um registro de operação financeira junto ao Banco Central. Tudo isso sempre buscando a melhor eficiência tributária, tá? Sempre tentando evitar o máximo ao pagamento de impostos. A gente não é Receita Federal, né, Rodrigo? A gente gosta de dizer isso, então a gente não precisa ficar arrecadando para o governo, mas sim buscando o melhor caminho para o cliente, né? Talvez o caminho que ele pague menos impostos, o caminho que ele não pague tarifa no contrato de câmbio, o caminho que ele não pague uma taxa exorbitante. Então é isso que a gente busca, sempre a eficiência tributária, né, a eficiência de custo, ao cliente sempre pague o menor valor possível. Esse teu ponto falou é importante, né, Eduardo? A gente não é Receita Federal, né?
de fato a gente não é, né? Mas a gente, obviamente, vai fazer o que é correto, Claro. né? Mas evitar enquadramentos errados. Exato. Né? Porque é isso que a gente diz quando a gente quer dar esse tom. Não é que a gente vai fazer alguma coisa errada, pelo contrário, só vai fazer o que é correto, até porque nós representamos várias instituições muito importantes, né? Mas é sempre entendendo na largada que enquadramento real essa empresa pode fazer. Será que eu vou ter alguma ineficiência, botar um enquadramento errado, que o cara vai pagar um imposto que não deveria estar pagando? Então, esse trabalho ele é fundamental. Por isso que isso é importante, não na hora que fecha o câmbio, que eu tenho que fechar de qualquer jeito o câmbio do cara. É quando ele entra dentro da empresa. Nesse momento, é o momento fundamental de a gente enquadrar corretamente, até para o cliente já saber que quando chegar uma ordem dele ou quiser remeter algum recurso, ele já está previamente ciente qual é o enquadramento, qual o imposto que vai pagar, se vai pagar, né? E já está tudo certo junto ao Banco Central, junto à instituição, né, que vai fechar o câmbio conosco. Esse trabalho prévio ele é muito importante, né? Muitas vezes a gente recebe muitos clientes com muita pressa, preciso pagar hoje, já é 2 da tarde, 3 da tarde, o cliente precisa pagar hoje. Então esse enquadramento prévio, por mais que possa demorar um pouquinho a mais, não é muita coisa também, é um pouco a mais, ele é muito importante, justamente para essa eficiência não só tributária de enquadramento, mas também de custo, né, Rodrigo? Exatamente. Tá? Então o câmbio, acho que a nossa proposta aqui, né, nosso propósito, né, é desmistificar o câmbio, mostrar que é tão simples, todo mundo pode usar, seja uma pequena viagem, uma empresa grande ou pequena, todo mundo em algum momento pode ter uma demanda de câmbio. E daí depois do câmbio derivam vários produtos que nós temos também aqui na Proposta Partners, que são seguro de viagem, seguro de importação, seguro de exportação, os créditos, derivativos, né, um mundo de oportunidade que nós temos aqui dentro de casa para oferecer para os nossos clientes, né, mostrando que aqui a gente pode ser um local que pode derivar para várias oportunidades. E para nós, pessoal, não tem diferença entre uma pessoa física ou uma jurídica. Todo cliente que a gente consegue agregar valor, né, que é esse o nosso propósito, para nós é um cliente bem-vindo e será muito bem acolhido pela Proposta Partners. Com toda a certeza do mundo, né, Rodrigo? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Né? Acho que é o primeiro para a gente falar de um produto tão importante. Tá? Falando em nome do nosso podcast, Herança de Valores. Tá? Siga a gente nas redes, né? Estamos lá conectados, esperando por vocês. Tá bom? Forte abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.